Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas sobre o gerenciamento dos riscos. E na aula passada a gente falou aí sobre um pouquinho o que são os riscos, né? O que é que caracteriza um risco, como acontece o gerenciamento dos riscos na gerência de projetos, e falamos sobre o primeiro processo aqui, que é o planejar o gerenciamento dos riscos. Então, dado que você já fez o planejamento de como será o gerenciamento dos riscos do seu projeto, agora você vai partir para o segundo processo, que é o processo de identificar os riscos. Então, identificar os riscos é esse processo de você determinar, né, os riscos que podem afetar o projeto e de documentar as características desses riscos. Então, além de identificar, você também vai ter que documentar esses riscos e as principais características desse risco. Então, os participantes das atividades de identificação de riscos, eles podem incluir, né, o gerente do projeto, membros da equipe do projeto, a equipe de gerenciamento dos riscos, clientes, especialistas no assunto, né, externos à equipe do projeto, usuários finais, outros gerentes de projetos, partes interessadas, especialistas em gerenciamento de riscos, e quem mais se sentir confortável em ajudar na análise dos riscos, né, na identificação. Então, quanto mais riscos você conseguir identificar no seu projeto, né, melhor será o gerenciamento dele, né? Então, embora essas pessoas, né, em geral, sejam os principais participantes da identificação dos riscos, todo o pessoal do projeto deve ser estimulado a identificar os riscos. Então, quanto mais riscos você conseguir identificar, melhor vai ser o gerenciamento desses riscos. E quais são as ferramentas e técnicas que você pode utilizar para serem feitas no processo de identificar os riscos? A primeira é você fazer a revisão de documentação. Então, é possível fazer uma revisão estruturada da documentação do projeto, incluindo planos, premissas, arquivos de projetos anteriores, contratos, dentre outras informações. E a qualidade dos planos, né, bem como a consistência entre esses planos e os requisitos e as premissas do projeto, eles podem ser indicadores de riscos no projeto. A outra técnica é você utilizar técnicas de coleta de informações, né? Então, exemplos de técnicas de coleta de informações que são utilizadas na identificação dos riscos incluem, né, o brainstorm. E o que é o brainstorm, né? O objetivo do brainstorm é você obter uma lista completa dos riscos do projeto, onde a equipe do projeto normalmente realiza um brainstorm, né, em geral com um conjunto multidisciplinar de especialistas que não fazem parte da equipe, tá? Então, atenção a isso aqui. As categorias de riscos, né, como uma estrutura analítica dos riscos, podem ser usadas como uma estrutura, e os riscos são então identificados e categorizados de acordo com o tipo. E essas definições são detalhadas em um documento. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí da técnica do brainstorm, e ela é utilizada também na identificação dos riscos. Outra técnica bastante utilizada é a técnica de Delphi, né? Então, a técnica de Delphi é uma maneira de você obter um consenso dos especialistas, onde os especialistas em riscos do projeto, eles participam anonimamente, né, durante a reunião que é utilizada nessa técnica. O facilitador, ele vai usar um questionário para solicitar ideias sobre alguns riscos importantes do projeto. As respostas, então, são resumidas e redistribuídas aos especialistas para comentários adicionais, e o consenso pode ser alcançado após algumas rodadas desse processo. E a técnica de Delphi, ela ajuda a reduzir a parcialidade nos dados e evita que alguém possa influenciar indevidamente o resultado. Então, como é que essa técnica funciona, né? Primeiramente, você vai definir o escopo da identificação, né? Você vai definir quais são os riscos que serão abordados na reunião. Você vai definir um facilitador, né, que geralmente é um dos especialistas. Você vai elaborar os questionários que serão respondidos pelos especialistas. Você vai definir uma lista de entrevistados, né? No caso aqui serão os especialistas. E então você vai distribuir os questionários para os entrevistados. Vai receber as respostas desses entrevistados, vai compilar essas respostas e vai redistribuir os questionários para os demais participantes. Então isso aqui vai se repetir algumas vezes até que se tenha um consenso nas respostas. Então, toda vez que uma resposta é resumida, né, a cada rodada pelo facilitador, então as respostas dos especialistas são resumidas pelo facilitador, e então ele inicia uma nova rodada, né, começando daqui,
e ele distribui novamente essas respostas resumidas para os outros especialistas de forma aleatória, tá bom? E aí esse outro especialista vai poder comentar sobre aquela resposta e sobre aquele risco e novamente o facilitador vai fazer um novo resumo para incluir ou remover informação, né, ou agregar mais alguma informação. E então vai repassar novamente aos especialistas e vai repetir isso até que se tenha um consenso nas respostas, né? E então, a partir do momento que você tem um consenso, ele vai compilar, né, o facilitador ele vai compilar os resultados finais e vai preencher a lista com os riscos que foram obtidos para serem documentados. Então é assim que funciona a técnica de Delphi. Outra técnica que pode ser utilizada também na identificação dos riscos são as entrevistas, né? Então, o fato de você entrevistar participantes experientes do projeto, né, algumas partes interessadas e especialistas no assunto, utilizando esse método da entrevista, né? Então, na entrevista, você vai primeiro definir o escopo da identificação, né? Ou seja, vai definir quais são os riscos que serão abordados, vai definir novamente um facilitador, vai definir a lista de entrevistados, vai então elaborar os questionários que serão respondidos, enviar os questionários para os entrevistados, receber as respostas dos entrevistados. O facilitador vai então compilar essas respostas e vai preencher a lista com os riscos obtidos. Então vejam que aqui você não tem feedback, né? Ou seja, você não tem mais de uma etapa de refinamento das respostas. Então a entrevista é um pouquinho diferente aqui da técnica de Delphi, tá? A outra técnica que você pode utilizar é você fazer a análise das listas de verificação, né? Onde é possível desenvolver listas de verificação para a identificação de riscos com base nas informações históricas e no conhecimento que foi acumulado a partir de projetos anteriores. E essa lista deve então ser revisada durante o encerramento do projeto para incorporar as novas lições aprendidas e ser aprimorada para uso em projetos futuros. Então, muitos projetos acabam não fazendo, né, essa etapa ao final do projeto, pelo projeto já está acabando, e isso acaba prejudicando os projetos futuros, dado que você não guardou aí essas lições aprendidas que são tão importantes para os projetos futuros. Uma outra técnica é você fazer a análise das premissas, né? Então, todos os projetos e todos os riscos identificados do projeto, eles são então concebidos e desenvolvidos com base em um conjunto de hipóteses, cenários ou premissas. Então, a análise das premissas ela vai explorar a validade daquelas premissas que foram elencadas em relação ao projeto, ou seja, vai dizer, né, quão relevante, quão válido aquela premissa é, dado o escopo do projeto, e vai permitir identificar os riscos do projeto que são decorrentes do caráter inexato, né, instável, inconsistente ou incompleto das premissas que foram definidas. Uma outra técnica bastante utilizada também é o diagrama de causa e efeito, né, também conhecido como diagrama de Ishikawa ou diagrama espinha de peixe. E ela é uma ferramenta de representação das possíveis causas que levam a um determinado efeito. Então aqui você vai ter um efeito, né, que é o seu objetivo, e aí você vai começar a idear sobre quais causas, né, podem levar a esse efeito. Então aqui você teria como causa a mão de obra, né, algumas medidas, meio ambiente, métodos, materiais, etc. E aqui você teria o efeito esperado, dado que isso aqui foi utilizado. Então, esse diagrama de causa e efeito, ele ilustra como diversos fatores podem estar ligados a problemas, né, ou efeitos potenciais. E para facilitar a organização das causas, as mesmas são geralmente organizadas em grupos de origem, né? Por exemplo, um grupo tempo, um grupo material, grupo pessoal, grupo ambiente e etc. E aí você vai colocando as causas de acordo com a categoria dela. Isso ajuda a você organizar melhor o seu diagrama. Então, quais são as etapas de elaboração do diagrama de causa e efeito? Primeiro, você vai ter uma discussão inicial sobre o assunto. Você vai ter a descrição do efeito que pretende ser alcançado. Você vai ter o levantamento das possíveis causas. Então, primeiro você faz isso aqui, o efeito. Depois você pensa nas categorias e nas causas, né? Você faz o agrupamento por categorias do diagrama. Se você não definir as categorias de forma preliminar, você faz a categorização depois que você pensou em todas as causas. Isso também é uma boa prática.
e você fazer a análise do diagrama e a coleta de dados para determinar a frequência de ocorrência das diferentes causas que foram elencadas. Então, isso aqui é um exemplo de um diagrama de causa e efeito, onde o efeito é você ter produto com qualidade. Então, isso aqui é o objetivo, né? O que se espera alcançar, produto com qualidade. E o que é que pode ser feito para se alcançar produto com qualidade? Então, você pode ter um material, né, que é a categoria material, de boa qualidade, de fornecedor confiável, né, controlado, identificado. Você pode ter mão de obra, né, que é outra categoria, treinada, motivada e trabalhando de forma preventiva. Você aqui na categoria meio ambiente, você tem que ter um meio ambiente limpo, né, organizado, bem iluminado, seguro. No método, você tem que ter procedimentos, instruções, planos de controle, né, claros, precisos e sendo seguidos à risca, né? No maquinário, né, outra categoria, com as manutenções corretivas e preventivas em dia, e etc. Então, todo o conjunto dessas causas aqui vão lhe levar ao efeito esperado, que é produto com qualidade. E a partir disso, você consegue identificar possíveis riscos, né, nessa abordagem aí das causas para se chegar a um efeito. Outra técnica bastante utilizada é a análise SWOT, né, que é a análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao projeto. Então, SWOT, né, é a abreviação aí das palavras inglesas, né, para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E essa técnica ela examina o projeto do ponto de vista de suas forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, a fim de aumentar a abrangência dos riscos identificados, incluindo os riscos gerados internamente ao projeto. Então, essa técnica da análise SWOT, ela começa com a identificação das forças e fraquezas da organização, né, enfatizando a organização do projeto. Em seguida, a análise ela vai identificar as oportunidades do projeto que são resultantes das forças da organização, bem como as ameaças decorrentes das fraquezas. Então, primeiro você define, né, as forças e as fraquezas, e depois as oportunidades e as ameaças baseado nas forças e fraquezas da sua análise. Então, para montar uma análise SWOT, né, de riscos, que é a identificação de pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, normalmente usa-se uma simples planilha dividida em 4 grandes áreas, né? Ou você pode até desenhar aqui numa folha de papel, né, um quadradinho aqui, onde você divide aqui em um quadrante aqui e utiliza cada pedaço desse para colocar as suas informações. Então, essa análise SWOT, né, ela pode servir para se avaliar uma empresa, um projeto, uma parte de um projeto, né, um produto, uma equipe, etc. Então, ela é bem genérica. E para cada um desses itens, faz-se as seguintes perguntas, né, perguntas similares a essas. Né? Por exemplo, nos pontos fortes, o que você, né, como empresa, equipe ou pessoa faz bem? Isso é um ponto forte. Né? Que recursos especiais você possui e pode aproveitar o que outras, né, empresas, equipes ou pessoas acham que você faz bem. Então, cuidado com isso aqui, tá? O que você acha nem sempre é o que outras pessoas acham, né? Mas ambos podem ser pontos fortes, tá bom? E nos pontos fracos, né? No que você pode melhorar, onde você tem menos recursos que os outros, o que os outros acham que são as suas fraquezas. Então você vai preenchendo aí o ladinho dos pontos fracos. Após isso, você começa a preencher as ameaças, né, que são derivadas aqui dos pontos fracos. E aqui você vai pensar em que ameaças podem lhe prejudicar. E aí você vai idear sobre as ameaças que envolvem leis, regulamentos, concorrentes e etc, né? E o que o seu concorrente anda fazendo, né? Então também é uma ameaça para você, porque ele pode, né, passar na sua frente, né, digamos assim. E por fim você vai preencher as oportunidades, né? Então, quais são as oportunidades externas que você pode identificar? Que tendências e modas você pode aproveitar em seu favor? Né? Então vamos ver um exemplo prático aqui. Então, o que são exemplos de pontos fortes? É você ter um forte programa de treinamento para o seu pessoal, por exemplo. É você ter um serviço excepcional de atendimento ao cliente. É bem reconhecido pelos clientes através de inquéritos aos clientes do serviço regular e feedback. Tem um bom processo de desenvolvimento de novos produtos. Isso são os seus pontos fortes.
E quais seriam os pontos fracos? O custo das mercadorias vendidas é elevado, né? A organização interna tem crescido rapidamente e acrescentou camadas de gerência. Isso também pode ser considerado um ponto fraco. E a partir disso, quais são as oportunidades, né? Então você pode ter parcerias ou alianças com os concorrentes, fornecedores ou clientes para tentar atacar aqui a ameaça do alto custo, né? Aos novos clientes potenciais que estão entrando no mercado ou a sua empresa que identificou um outro grupo de clientes para seus produtos e serviços. Os custos de marketing estão diminuindo com a introdução das tecnologias digitais e com o aumento das aplicações de mídia social. Então, isso é uma oportunidade também para você tentar reduzir custos e atacar o alto valor, que foi um dos seus pontos fracos. E as ameaças, né? A vulnerabilidade, a desaceleração da economia local e global. Se a economia está lenta, há queda de vendas. Uma outra ameaça é a mudança da legislação e ou penalidades, né? Por exemplo, o aumento do custo operacional para as empresas com custo ambiental. Outra ameaça são os concorrentes, né? Ou seja, você deve procurar entender como funciona o negócio dos seus concorrentes para tentar achar outras oportunidades e para que isso não afete o seu projeto de forma negativa, né? Não seja uma ameaça para você. E uma outra técnica que também é utilizada é a opinião especializada, né? Então, os riscos eles podem ser identificados diretamente por especialistas com experiência relevante, né, em projetos ou áreas de negócios semelhantes. E esses especialistas eles devem ser identificados pelo gerente do projeto e convidados a considerar todos os aspectos do projeto, além de sugerir os riscos possíveis, né, com base na sua experiência anterior e nas áreas de especialização. Então, essa prática ela é bastante utilizada, né, também chamada aí também de consultoria, né? Então, você paga um profissional experiente para que ele avalie o andamento do seu projeto, utilizando a experiência dele em projetos similares, né? Então, uma análise SWOT, né, ela pode trazer a organização que utiliza um conjunto de informações importantes para a tomada de decisões e quando é realizada através de mapas mentais, né, temos aí condições de conduzir reuniões rápidas com clientes e membros da equipe para o levantamento de pontos que irão nos ajudar em uma análise mais completa. Então, também é muito utilizada aí a análise SWOT. E por fim, eu vou deixar esse exercício aí para vocês treinarem, né, a análise SWOT. Então, faça uma análise SWOT para o seguinte caso: a adoção do PMBOK, né, ou das boas práticas de gerenciamento de projetos em uma empresa que não utiliza gerenciamento de projetos ou utiliza de forma fraca, tá? Então você vai elencar quais são os pontos fortes para uma empresa que adota o PMBOK, né, que adota as boas práticas do gerenciamento de projetos, quais são os pontos fortes para a empresa, quais são os pontos fracos em ela fazer essa adoção de um livro de boas práticas em gerenciamento de projetos, quais são as oportunidades que isso pode levar e quais são as ameaças que isso pode trazer. Tá? Então façam essa atividadezinha. E a gente encerra aqui por hoje, tá, pessoal? Obrigado, tchau, tchau e até a próxima.